Não, tá não, sem áudio. Tô esperando o pessoal voltar pra gente continuar, tá bom? Vocês estão me ouvindo bem? Tô vendo que alguns estão falando sem áudio. Vocês estão me ouvindo? Alguém disse que tá ouvindo aí. Estão ouvindo? Estão, né? Sim, pronto. Então, como eu tava falando, o Luiz já entrou? Luiz tá por aí? Que o Luiz vai fazer esse registro, né? Vai gravar. Que bom que todo mundo tá aí voltando, né? Agora a gente tá com 18 pessoas. O pessoal vai voltando aí. Nós tínhamos acho que 24. Vamos continuar? Então, eu vou desenhar outra melodia, outro desenho aqui, e vocês acompanham, tá bom? Então aqui, ó. Ok? Então a gente tem um outro desenho, né? Vamos esperar o pessoal chegando. O Esdras está voltando. Ok. Ó, quem está chegando agora, amanhã, de 19 horas, a gente vai estar começando a nossa aula de teoria musical, certo? Envolvendo também a parte teórica do canto, tá? Informações teóricas, porque a gente não tem o tempo hábil, né? Nem a ferramenta para estar trabalhando com vocês a questão prática do canto. Mas a gente vai com informações que auxiliam a prática do canto, tá bom? Então, retornando. E aí a gente vem e vê novamente, né? Segunda linha significa que é a nota Sol, clave de Sol, segunda linha Sol. Ok, antes do Sol, Fá, antes do Fá, alguma nota que eu não vou dizer agora, depois outra, depois outra. Ok. Que nota é essa aqui que o piloto está? Quem pode digitar? Que nota é essa que o piloto está aqui, ó? Dó. Exatamente, Márcia. Isso aí, Jane. Nota Dó. Ok. Perfeito, pessoal. Então, todo mundo acertando. Se essa é a nota Dó, né, a gente já sabe por que a nota Dó. A gente viu desde o começo, tá vendo que por conta do Sol, né? Todas as outras notas giram em torno. Muito bom ver aí que vocês já aprenderam. O Vinícius já deu o bizu aí de todo o exercício, né? Então a gente tem Dó, Ré, Dó novamente, não é isso? Depois vem Ré, subiu um pouco mais, Mi, desceu, Ré, subiu, Mi novamente, Ré e Dó. Ok? Tudo bem? Olha, eu, Augusto. Augusto foi meu amigo de tempo de faculdade, né? No tempo que eu me graduei em Direito. Tudo bem, Augusto? Um alô aí pra você, meu querido. Um abraço. Eu que sou seu fã, rapaz. Vamos lá, continuando. Então a gente tem a sequência Dó, Ré, Dó, Ré, Mi, Ré, Mi novamente, Ré e Dó. Ok? Então vamos tentar entoar isso aqui. Vamos colocar som nisso, né? Porque os nomes são fáceis, né? A gente está se familiarizando
Cada vez que vai escrevendo e vai repetindo, a gente fica mais familiarizado de bater o olho e já saber que nota é. Mas vamos tentar agora colocar o quê? A sonoridade, tá bom? Então, em sonoridade, a gente tem aqui dó, ré, mi, ré, dó. Tudo bem? Todo mundo conseguiu compreender? Então vamos de novo, ó. Dó, dó, ré, dó. Tá joia? Se foi rápido, vocês falam que eu faço mais devagar, tá bom? Quem é que gostaria de fazer esse exercício? Digita aí o número 1 novamente. Vinícius, a nossa aula está prevista para terminar em torno de 21 horas. Essa parte teórica da escrita ela vai acabar agora, depois da pessoa fazer o exercício, e a gente segue com a parte do canto, tá bom? Vinícius quer fazer, ó. Márcia também. Então vamos lá. Vinícius tentou da outra vez, foi? Márcia também. Oi, Márcia, boa noite, tudo bom? Oi, boa noite, Rodrigo. Parabéns também pela coragem, querida. Tem Vamos que ter, lá. né? Tem que Tem ter. que ser, a gente tá aprendendo, né? A gente É, aprende junto. Quando eu tô fazendo aqui com vocês, também tô relembrando muita coisa, né? Ajuda todos nós. Vamos lá. vamos lá. Do mesmo jeito que foi com a Elenalba, você vai escolher uma altura pro dó e vai fazer da altura que você quiser, tá certo? Não Ok, precisa ser o dó certinho, não, que não importa isso, não. O que importa neste momento é saber olhar para o gráfico e saber que nota é e diferenciar uma altura da outra, tá joia? ok. Pode ficar à vontade, começando daqui. Dó, mi, ré, dó. Aê! Muito bem, Márcia, muito bem. É exatamente isso aí. Esse é o exercício, tá? Não tem grande dificuldade porque não tem saltos e vocês estão perfeitos, né? Acertando as alturas e tudo. E deixa eu dar uma virada aqui. E aí vocês estão conseguindo seguir grau a grau, né? De notas, realmente sem dificuldade. Isso é bom porque eu vejo que a aula está realmente funcionando, né? Vocês estão evoluindo muito, a atenção de vocês está surtindo grandes efeitos e eu fico muito feliz com isso. Tá bom? Parabéns, obrigado pela sua participação, viu, Márcia? Ok. E aí, Um como é que a gente abraço, tchau, sai? Como tchau. é que a gente sai? Eu vou tirar agora, viu? Tá, boa Tchau. noite. Boa Tchau. noite. Então, eu vou fazer o seguinte, para dar chance de mais alguém vir, eu vou fazer de trás para frente. Não, não vou não fazer isso, não pode confundir vocês. Deixa para lá. Amanhã a gente tem mais escrita, a gente recapitula para quem vai ter amanhã a primeira aula e a gente segue com mais escrita, tá bom? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre voz. E não, e voz não é a voz, né? Vovô e vovó. É de vocal, né? Muita gente, quando fala comigo, pergunta que instrumentos eu toco. Ah, você é maestro, né? Toca quais instrumentos e tal. E, e eu costumo responder que o meu instrumento principal é voz, né? A principal ferramenta, o principal instrumento musical que eu utilizo é voz. Digo o seguinte para vocês, mesmo que você não se ache um cantor, se ache ruim como cantor, e que tem dificuldade para cantar, não lembra de letra, não lembra da nota, da melodia e tudo. Tudo isso vai depender do grau de importância que você dá à música na sua vida.
Se você quer fazer da música algo que vai te render financeiramente, realmente você precisa estudar, você precisa se dedicar ao ponto em que essas barreiras sejam ultrapassadas, né? Um esforço, eu diria, para você chegar nesse nível. Mas se você quer ter a música como um hobby, como uma distração, você não vai exaurir a sua saúde mental por conta disso. Você vai, à medida que é possível, aprendendo sobre. Né? Uma aula como essa, entrar para um coro, ajuda muito. Os grandes cantores a nível mundial, eles participaram de coral. Seja igreja, seja escola, porque dá muita noção, sabe? O canto coral ele é uma grande escola para solistas, né? Tanto o seu ouvido melódico quanto o seu ouvido harmônico, eles são trabalhados, tá? Dentro de um coro, dentro do canto coral, que é a escola de onde eu venho. Caso a pessoa tenha essa dificuldade, como eu, né? Eu diria que eu tenho minimamente hoje. Seria arrogância minha dizer não, não tenho. Acho que todos temos as nossas limitações e as nossas potencialidades. E são em cima delas que a gente trabalha. A gente foca na potencialidade, mas a gente traz a limitação para poder ultrapassar essa limitação, não é? E aí, a, o fato de você conseguir em um grupo cantar uma melodia enquanto outras pessoas cantam outras melodias, ou seja, o que é isso, né? Para quem é totalmente leigo compreender. E não tem problema nenhum em ser completamente leigo, tá? Tanto é que você está sendo incluído nesse momento, nessa explicação que eu vou te dar agora. Supondo que, baseado na aula que a gente viu, uma voz ela vá para a região Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, ou seja, ela sai do grave e vai para o agudo, pode ter uma outra melodia, uma outra voz, uma outra pessoa que cante só a nota Mi o tempo todo. Ao mesmo tempo que essa outra pessoa está cantando esse monte de nota, a pessoa está repetindo essa nota Mi. Né? A gente brincou ali com Deus está aqui, né? Deus está aqui. Pode ser que uma pessoa esteja. Deus está aqui. E isso ao mesmo tempo. Então isso vai criando entre eles um encontro sonoro que gera uma harmonia, né? A execução de sons simultaneamente. Isso acontece muito no canto coral, isso acontece em orquestra, isso acontece em instrumentos que são chamados de harmônicos, como o piano, né? Um violão. O violão ele pode ser executado harmonicamente ou melodicamente se a pessoa está solando, né? Está tocando corda a corda. Aí tem os instrumentos melódicos, são, por exemplo, flauta. Flauta é um instrumento melódico. Ele toca uma nota por vez. E os instrumentos harmônicos conseguem tocar mais de uma nota por vez. Estou falando muito rápido, gente? Vocês estão compreendendo? Às vezes eu começo a disparar e aí eu não sei se eu estou falando tão rápido. Dá para compreender? Me digam aí, se estão entendendo. Tudo ok. Vinícius também respondeu. Vamos lá. Então, existem pessoas que conseguem fazer em instrumentos harmônicos ao mesmo tempo a base e desenhos melódicos. Por exemplo, a gente teve agora há pouco na live o maestro Luiz Martins, né, o maestro da Orquestra Filarmônica de Alagoas. Ele consegue fazer essa base, ele é um ótimo exemplo, né, de um grande músico, consegue fazer a base ao violão enquanto dedilha ao mesmo tempo. Tá? Então são duas um desenho melódico e um campo harmônico sendo produzido simultaneamente. No coral, a gente tem isso. Então a gente tem 4 vozes no coral, e essas vozes, que pode ser 3, pode ser 2, depende. Mas a base mesmo, pode ser mais de 4 vozes, inclusive. Existem vários formatos de coral. E então um está fazendo uma melodia, o outro está fazendo outra, e juntas elas fazem a harmonia. Tá? Acho que uma coisa importante a se falar sobre o canto coral é da sua origem histórica. E o canto coral ele começa
a ser registrado, a se ter, digamos assim, notícia oficialmente de coro na Grécia Antiga. Então existia um movimento religioso voltado a uma divindade grega, eh, que eles costumeiramente contavam uma história, né? Eles traziam o que eles chamavam de tragédia grega, e nessa história que eles contavam, tinha um grupo atrás, uma pessoa à frente, e essa pessoa era o herói, normalmente, e o grupo atrás ele era responsável por trazer os momentos de tensão, de batalha, de grande euforia que ficavam atrás, né? Por trás desse herói. Então esse grupo que estava lá atrás, eles tinham por recompensa nessa festividade, nessa, nessa festividade religiosa, eles tinham a recompensa de um tragos, né, que era um bode que era entregue a eles. Esse tragos, né, era por isso o nome tragédia, né, vem dessa, dessa nomenclatura aí. E do latim. Então, a, aquela parte que aquelas pessoas todas respondiam era chamada parte do coro. Então foi aí que começou a se ter a noção de grupo, de pessoas que recitam algo no mesmo ritmo, que trazem emoção, os momentos, né, apoteóticos. Você vê esses filmes hoje em dia que eu digo comparado à Grécia, tá? Comparado ao tempo da Grécia. Então você pega assim, é, Vingadores, Senhor dos Anéis, essas grandes obras, né? Desde o. Tem também aquele do. Esqueci. Gladiador, né? Um pouco mais antigo. Quando vem os momentos apoteóticos, você tem um coro entrando, tem as vozes que entram, né? E emocionam e mexem com o nosso emocional. Na musicoterapia a gente também vê sobre isso, quanto as nossas emoções são movidas, né, por meio da harmonia, seja o modo maior da música, seja o modo menor da música. E depois a gente pode falar sobre isso, né? Agora o importante é falar sobre essa questão do canto em si. Então, é, esse grupo, essas vozes, eram responsáveis pela emoção, né, daquele momento, de fazer as pessoas chorarem, rirem, né, enfim, as grandes emoções. Terem medo, se assustarem, ficarem tensas e tal. E com o passar do tempo, o coro ele foi tomando várias formas, né? Então teve o coro, passou a ser o coro religioso, então os monges, o cristianismo chega, se apropria daquela forma de canto e desenvolve, né? A gente teve uma grande tragédia em Paris, que foi o incêndio em Notre Dame, mas a Catedral de Notre Dame ela tem um peso enorme no canto coral. Por quê? Lá, enquanto as pessoas cantavam, isso há muito tempo atrás, né? Não vamos entrar em detalhes de datas, até porque eu não estou com essa data fixa e também não é importante agora. O importante é entender essa evolução, como foi que aconteceu. E aí tá lá cantando o coro, uma voz só, e, e eles começam a escutar outras vozes dentro da catedral, e eles começam a pensar que são anjos, né? Que são manifestações espirituais, celestes, que estão ali cantando com aquele coral. Ah, eu vi a voz dos anjos, né? Às vezes eu escuto também esse tipo de afirmação. Vi, os anjos cantaram conosco. E, posteriormente, eles descobriram que era a reverberação da catedral. Então, quando a gente emite um som e ele se propaga, ele vai trocando a sua frequência e indo para densidades sonoras superiores. Então ele vai se tornando, a grosso modo, ele se tornam outras notas. Então você emitiu o dó, ele vai sumindo, 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 né? Tem aquela história do eco, ei, 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 ei. Então vai ficando mais agudo. E ele voltava na Catedral de Notre Dame para eles, e eles ouviam aquelas vozes mais agudas. E eles estavam cantando mais grave. Então o que é que acontecia? Acontecia que a voz deles se juntava ao eco da voz deles mesmos, que eles pensavam que era dos anjos. Depois que eles descobriram esse fenômeno,
eles passaram a preocupar-se com a polifonia, com a escrita em vozes, né? E aí, dentro da Igreja Católica, só homens poderiam cantar. Então, as mulheres não cantavam. Era considerado vozes sensuais e que iam tirar o sagrado da celebração religiosa. Enfim. E Martinho Lutero, né, quando ele vem com a Reforma Protestante, ele protesta com tudo aquilo que ele estava vendo, que ele não concordava, que ele colocava como ações erradas da igreja, ele introduz a polifonia como um grande, né, acontecimento revolucionário dentro da igreja. Digamos assim, um marco, né? Porque isso já acontecia, mas já acontecia de maneira não tão marcada, né? Os marcos históricos a gente sabe que eles servem para a gente lembrar, para a gente poder marcar ali, ó, a partir daqui era de certeza que tinha, mas pequenos acontecimentos já aconteciam, pequenos acontecimentos já se davam nessa época. Então, as outras vozes começam a entrar na igreja. A primeira voz, né, o primeiro canto que a gente tem é o chamado baixo contínuo, uma voz contínua, e uma outra voz que, né, entrou para esse rol musical foi uma linha tênue dentro do canto. Essa linha tênue aqui é chamada de tenor, o tenore, né? Então a gente tem o tenor, a linha tênue, melódica, e a gente tem o baixo contínuo. Após isso, a gente tem uma outra evolução, que é a voz chamada de alta, uma voz mais alta, né? Então a gente tem o baixo, o tenor e o alto. Acontece que já foi uma grande evolução, eram 3 vozes, né? Já se tinha uma tríade aí. Houve uma outra evolução que foi a evolução de se ter uma voz mais alta que o alto. O alto já era alto, né? E aí você tem uma outra evolução que é a voz mais alta que o alto, que é a voz, né, do soprano. Então a voz extremamente dos ares, né? E o alto passa a perder a sua característica, digamos assim, de ser chamada de alto e passa a ser chamada de contralto. Porque o alto passa a ser o soprano, né? A voz mais alta, mais aguda, passa a ser do soprano. Então você tem o soprano, que são as mulheres de vozes agudas, que a gente vai falar sobre exemplos daqui a pouco. A gente tem os contraltos, são as mulheres de vozes graves. A gente tem os tenores e a gente tem os baixos. Essa evolução não foi assim da noite para o dia. Cada voz que foi entrando foi com o tempo. Tanto é que a Igreja Católica só vem ceder a essa variedade de voz muito tempo depois. Por muito tempo, ainda por séculos, ela manteve apenas homens cantando e as crianças entravam para esses coros para fazer a parte do alto e do soprano. Teve um período, inclusive, que houve a prática da castração. Então, as crianças, quando mudavam a voz, elas não podiam ser mais contraltos ou sopranos e passaram a serem castradas para continuar com aquela voz mais aguda, né, e tal, para poder fazer a região feminina, que era feita pela região feminina na igreja protestante, no caso, na igreja da Reforma. Enquanto isso, na rua as mulheres cantavam, começavam a se destacar muito, porque as chamadas de primas donas, né, começavam a contar histórias cantadas, as óperas e tudo, e os sopranos se destacavam muito nessa época, né? Ou seja, era considerado uma voz de significância social alta, né? Você é do soprano, você está acima. E a gente sabe que isso é inverdade, né? Isso é só pela região musical mesmo, porque um tenor, um baixo, um contralto, ela pode brilhar divinamente, independente da região que canta, né? Pode ser melhor cantor, inclusive, que o outro, mais preparado, tecnicamente. Então, avançando um pouco mais,
as pessoas começaram a se destacar nas ruas, a cantar os seus próprios repertórios. Os compositores começaram a pensar nos personagens, baseando-se no tipo de voz que eles possuíam. Então, os baixos normalmente faziam os vilões, os graves, né? A voz cheia. Então, eram os vilões, os sábios. E os tenores eram os heróis, né, os mocinhos, aqueles que iam buscar resgatar as princesas e tal. Os sopranos passavam a ser as moças tolas, inocentes, né? E o contralto era bruxa, era vilã, eram esses personagens. Então isso foi ficando no inconsciente da população e ela foi reproduzindo isso, né? As vozes, as pessoas começaram a se identificar com as suas personalidades, o que aquela voz representa para aquela pessoa. Tanto é que quando a gente está alterado, a gente tem fono aí, né? Michele Lopes está aí. Quando a gente está alterado, a nossa voz muda, né? Rapaz, né? A gente muda a entonação da voz e tudo, arqueia palato, né? Baixa glote, enfim. E, e isso foi sendo reproduzido pela população para que as pessoas. A Márcia colocou parou aqui. Para todo mundo parou? Vocês estão conseguindo me acompanhar? Estão me acompanhando? Ou parou para vocês? Ninguém está respondendo. Será que parou? Estou na dúvida. Ah, tá funcionando normal. Parou não. Ok. Então, como eu ia falando, essas representações sociais elas perduram até hoje, né? Às vezes fala assim, mas a tua voz está diferente, às vezes é por telefone, você sabe que a pessoa está alterada, emocionalmente falando, simplesmente porque mudou a voz dela, o timbre fica, né, diferenciado e tal. Às vezes a voz raspa e tudo, né? Várias coisas podem acontecer que você já consegue identificar o que é que está acontecendo com aquela pessoa ou que está acontecendo alguma coisa diferente com o emocional dela a partir da voz, né? Então, é, e aí, quando esses cantores começam a se destacar, um grande músico, né, dentre outros grandes músicos, um deles, muito famoso, que foi Mozart, Wolfgang Amadeus Mozart, ele simplesmente pega um soprano que era acostumado a viver a mocinha, inocente e tal, e coloca esse soprano como vilã. Então, na ópera chamada A Flauta Mágica, a personagem Rainha da Noite é um soprano, mas é uma, aspas, uma vilã, né? Ela, aquela, né? Região muito conhecida, uma área muito conhecida, e ela canta numa região agudíssima, né? Um super agudo, e é um soprano, né? Então Moza vem para quebrar esse paradigma de que soprano tinha que ser moça tola. E ele pega também barítono, que seria mais próximo do baixo, né? Que são os vilões, e coloca como um personagem cômico, né? Ele traz a graça da ópera, o que no Brasil a gente costuma chamar de a resenha, né? A graça, ele traz com os barítonos, né? E aí o barítono ele vem e faz papéis como de Papageno, ele faz Barbeiro de Sevilha, né? Que Barbeiro de Sevilha também é aquela história do Fígaro. Fígaro cá, Fígaro lá, dadadada. Muito famoso também. Então, assim, ele quebra paradigmas. Hoje em dia, a gente tem cantores que também quebraram paradigmas, né? Cantores que são agudos, que o Brasil estava muito acostumado com vozes graves. Então, você tinha o Nelson Gonçalves, né? Você tinha uma voz como a do... Ah, esqueci a voz dele, é o nome dele. Aí tem Emílio Santiago, enfim. E
E aí eles vão se transformando. Claro que tinham alguns outros nomes já agudos, né, nessa época, mas o destaque, assim, a época de ouro, você tinha as vozes cheias. E aí você vem assim, décadas de vozes agudas, né? Você tem Cazuza, você tem o próprio Renato Russo, que tem uma voz grave, cantando uma região aguda, né? É preciso amar. Ele vai para uma região aguda. Você, ó, João Nogueira, outra voz. Você tem esses cantores todos migrando para a região aguda. Os cantores sertanejos, Tãozinho Chororó, né, Zezé do Camargo e Luciano, estão todos cantando muito agudo. Aí você pega vozes que não são agudas, mas que cantam em região aguda e o resultado é como que aconteceu com o Leonardo, né? Teve muito problema de calo na voz. Você tem os cantores de forró, então, né? Só lembro daqueles agudos absurdos, fora da região da tonalidade que eles deveriam cantar. Uma coisa é você cantar, vamos supor que para mim ficasse confortável. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. É a região, né? Grave. Aí você pega isso e fora da sua região vai cantar. É preciso amar as pessoas como. Então você está forçando, né? Você está cantando uma região que não é a sua. Existem técnicas, existem recursos, mas existe uma limitação biológica, né? O seu corpo ele não consegue chegar nessa região. Zezé também, assim como o Leonardo, ele teve muito problema na voz, né? Hoje em dia ele não consegue cantar do mesmo jeito que ele cantava. Poucas são as pessoas que chegam à maturidade e conseguem manter a sua qualidade vocal. Isso passa por alimentação, por hábitos, higiene vocal, tá? Tudo isso conta muito para que você consiga manter uma saúde da sua voz, né? Zé Ramalho, voz grave. Aí hoje em dia a gente tem uma mescla, sabe? O Gianni falou em Zé Ramalho. Hoje em dia a gente tem, por exemplo, né, o Padre Fábio, que canta em região grave. Hoje em dia a gente tem o Djavan consegue fazer permear, né, as duas regiões. Você tem das mulheres, vamos falar um pouco sobre as mulheres também. Você tem as mulheres sempre. É mais comum você ter as mulheres na década de 90 para cá cantando na região grave. Então você tem Ivete, você tem Cláudia Leite, você tem Zélia Duncan, você tem, sei lá, uma infinidade de mulheres que cantam todas maravilhosas. A Carolina canta maravilhosamente bem, mas região grave. E aí você tem as mulheres que não são tão graves, tentando cantar grave, e você tem o contrário também. Mulheres graves querendo fazer agudos. Por quê? Porque o pop internacional, das mulheres, né, na voz feminina, ele passa a cantar a região aguda. Você tem Mariah Carey, você tem a Britney Spears, você tem até Madonna por um tempo também. Então, pessoas cantando uma região aguda. E aí também no Brasil, a gente tem, meio que tardiamente, né, a entrada de várias religiões evangélicas, após de muito tempo da religião católica, determinar o modo como as pessoas cantavam. E você tem pessoas compreendendo mais sobre a divisão das vozes. Por mais que a Igreja Católica tenha dominado muito a questão dos coros, né? Que Lutero ele vem com essa proposta diferenciada, a Igreja também se reinventa, né? Porque tem a Contra-Reforma, então a Igreja Católica se reinventa e tem seus cantores e tem recurso para pagar grandes músicos. Então ela contrata Mozart, Beethoven, Bach, paga pelos seus trabalhos e eles desenvolvem trabalhos maravilhosos. E também tem grande músico como o Vivaldi, que era padre, né? Antônio Vivaldi. Então, dentro da igreja começa a brotar grandiosíssimos músicos da igreja católica e na igreja protestante à época também começa um celeiro muito grande de músicos. No Brasil, por isso que eu disse tardiamente, no Brasil primeiro chega a questão católica, ela desenvolve musicalmente o país, traz instrumentos. Então, uma coisa interessante é que no Brasil o instrumento
violino, né, ficou meio que para alta sociedade, enquanto a viola, o violão, era considerado um instrumento mais popular. Fora do Brasil, isso não é bem uma realidade. É meio que o violão é um instrumento mais elitizado, enquanto o violino era um instrumento mais popular. Né? É interessante saber disso. Mas vamos lá, voltando à questão vocal. Então, como os cantores foram se desenvolvendo, né, em suas religiosidades, quando vem a população, porque isso é um movimento, é certo. A igreja cria a tendência e o fora da igreja, o secular, digamos assim, né, o que é profano, também vai na mesma medida de suas evoluções técnicas, científicas, enfim, independente da religiosidade. E aí a música popular começa a se desenvolver. Só que esse desenvolvimento ele acontece de maneira muito desregrada, sem o devido estudo, como eu estava falando desses cantores. Então, como não há uma cultura de música no país, né, de estudo de música e tudo, o, o desenvolvimento vocal, apesar do povo brasileiro ser muito musical, herdando isso desde os povos indígenas, os povos africanos que contribuíram, e o próprio povo europeu, então é uma musicalidade, né, muito latente, independente da raiz que ele vem. Apesar disso, o conhecimento técnico, ele não foi, digamos assim, dividido, distribuído de maneira igual, homogênea pelo país. Então, bicho, de tudo apareceu no país, de tudo, de tudo, de tudo. E a gente tem a região norte, né, com uma tendência indígena muito forte, a região nordeste com uma tendência africana muito forte, pela chegada dos escravos, né? Então você tem a região sul com a tendência mais europeia. Por quê? Pela divisão geográfica com que esses povos se fixaram no Brasil. Então, hoje você em casa vai cantar no karaokê, vai acompanhar alguma música ou vai para a igreja e quer cantar. A tonalidade da música tem que estar adequada para o seu tipo de voz. Não adianta só querer cantar, não adianta só ser afinado, não adianta só ter a técnica. Aquela tonalidade tem que estar ideal para você, tá? Então, às vezes, eu estou cantando no contralto e quero cantar no soprano, no coral, por exemplo. Não é só quero, né? Você tem que ter a extensão para isso. Lembrando que, a partir dos 30 anos, há uma mudança hormonal no corpo humano muito grande, né? E, assim, a tendência, claro, existem exceções. E essas mudanças, essas modificações, influenciam também na voz. E as pessoas tendem a trocar, inclusive, de naipes, né? Se ela não é uma pessoa que vive da música e tal, é uma coisa muito esporádica, a voz ela tende a cair, você perde algumas notas do agudo e costuma ganhar no grave. Então, migrar as vozes é uma coisa super normal de acontecer se não há um exercício constante para manter essa tessitura, né? Essa tessitura é a região que você canta, tá? Então existe, voltando à questão da classificação, essa classificação que eu falei do baixo, do tenor, do contralto, isso não depende de cantar em coral. Você nasce com uma extensão vocal, a sua prega vocal, né, na música às vezes chamada de corda vocal, ela tem um formato, ela tem uma extensão, ela tem uma capacidade e você pode explorá-la, né, para ela atingir dentro das suas possibilidades outras notas, mas ela tem um limite. Não adianta querer passar daquilo que você não vai passar daquilo ali, certo? Então todo mundo aqui que está agora na live, você tem a certeza que você tem uma classificação. Ou você é soprano, ou contralto, ou tenor, ou baixo, ou barítono, ou meso, ou você pode ser um soprano mais agudo, a gente vai falar sobre isso amanhã, um soprano mais grave, a gente tem uma infinidade aí de aulas, né? As aulas, elas serão marcadas. Vocês fiquem atentos ao meu Instagram. Sempre 2 dias seguidos, provavelmente, ou 2 dias em uma semana.
em que a gente tem uma quantidade X de hora, tá? Para a gente aprender um pouco. Então, voltando. Você tem uma classificação vocal e você tem que trabalhar o seu repertório dentro da sua classificação vocal. A tonalidade que você canta as músicas importa muito, porque ela pode ficar feia só pelo tom. Sua voz pode ser bonita, mas naquela música fica feia porque você não escolheu o tom adequado. Entende? Isso. É, Então, fazendo uma classificação rápida sobre cantores brasileiros para a gente ter uma ideia, vocês acham que Ivete Sangalo é soprano ou contralto? O que é que vocês me dizem aí? Quem pode colocar aí uma resposta sobre a classificação da Ivete Sangalo, baseado no que eu falei sobre voz? Shelley falou contralto. Contralto, contralto. Eu acho que as respostas são unânimes de que ela é um contralto, né? A voz dela é grave. Então ela canta como contralto, tá? Se ela entrasse num coral, ela poderia inclusive cantar com os tenores pela extensão dela, mas ela é um contralto. Ah, eu vou dar outra cantora agora, tá bom? Vocês acham que a Paula, Paula Fernandes, ela seria de que classificação vocal? Contralto ou soprano? Paula Fernandes. A Marta já colocou aí, contralto. Não conheço. Contralto. Soprano. Ou sobrano, né? Acho que contralto. A Michelle tá falando. Michelle é fono, tá, gente? Acho que contralto ela não tem uma boa articulação, mas acredito que contralto é horrível a articulação dela. Verdade. Mas vamos lá. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou dizer a classificação e vocês colocam o nome do artista, tá? Por exemplo, se eu disser tenor, quem vocês colocariam aí como exemplos de tenor no Brasil? Quem seria? Cantores brasileiros. Será que vocês conseguem me dar alguns exemplos de tenores? Silvio Santos. Padre Marcelo. Que mais? De tenor. Daniel. Daniel, de João Paulo Daniel. Daniel é barítono, Silvio Santos também. Amado Batista. Tem que ouvir melhor o Amado Batista para poder dizer. Djavan. Djavan talvez um barítono atenorado, mas aí é um pouco mais complicado para Almir Alencar, tenor. Ok, são bons exemplos. Agnaldo Raiol, sim, Agnaldo Raiol. Olha aí o Wilton e Helenalba aí, ó. Ó, três pessoas aí, Agnaldo Raiol. Eu tô achando que vocês foram na internet aí pesquisar, hein? Foi muito juntinho. Jorge Vecilo, tenor. Olha só, João Nogueira. E a gente tem no Brasil uma tendência de homens cantando agudo, como eu falei, né? Então é fácil. Mas se eu disser assim, e agora pra gente achar baixo cantando, quem seria no Brasil? Cantores baixo de classificação na voz do baixo, quem seria? Isso, é Daniel. Daniel é barítono. Voz cheia, Jane. Daniel, né? Ai, eu adoro amar você. Não é lá em cima. Ai, eu adoro amar você. Entende? É a região de conforto dele. Como ele timbra. Zé Ramalho.
Ramalho baixo. É isso aí, Luiz. Outro baixo, gente. Será que a gente encontra hoje? Não, ninguém está conseguindo. Não, Pablo não. Vamos falar sobre o Pablo Vittar, né? Questão do Pablo Vittar, seu Jorge, outro baixo. Muito bem, Luiz. Vamos falar sobre o Pablo Vittar? A gente está chegando ao final da live, né? Nossa aula tá para terminar. Existem, gente, os contratenores ou os sopranistas. São pessoas de voz de gênero masculino que cantam a voz feminina. Então, quando o Pablo Vittar ele canta com a voz feminina, ele está utilizando o que a gente chama de pregas vocais falsas. Existem as pregas vocais vestibulares, né? E as pregas vocais falsas. O outro Pablo que estava. Ah, tá. Beleza, Vinícius, entendi. Mas vamos lá, falar sobre o Pablo Vittar. Então ele canta com as cordas vocais, né, em falsete. Tipo o que fazia o Edson Cordeiro, quem é um pouco mais antigo deve lembrar do Edson Cordeiro cantando, né? Que ele também fazia a área da Rainha da Noite, né? Tal. Bem questionável aquela qualidade, mas ele fazia. Chegou a fazer a propaganda, acho que era de uma marca de sabonete, que era com as quatro estações, né? Então isso é região do falsete, né? Cantar como fala-se também do Ney Mato Grosso, né? Seria outra região diferenciada no sentido de cantar em falsete. Então, ele não é um contralto, por isso o nome contratenor, né? E ele não é um soprano, por isso o nome sopranista, de repente. Existem algumas diversões, depende da doutrina musical que se segue, sabe? Existem várias escolas de canto ao redor do mundo, francesa, inglesa, né, americana e italiana. E a cada uma delas elas seguem os seus princípios e a sua conduta depende muito. A Sheila falando. Deus te abençoe também, Sheila. E essas condutas, né, as técnicas, os princípios técnicos escolhidos dependem da construção técnica que eles vêm desenvolvendo. Aí, ah, a que predomina, assim que eu poderia dizer, né, é no mundo, eu poderia dizer, que tem sido a escola italiana e a americana, mais recentemente com, né, os musicais, os filmes da Disney, por exemplo, enfim, que são cantos completamente diferentes da ópera, mas que se transformaram baseados no canto lírico, né, que é peça, que é base para o que veio depois sendo desenvolvido nos musicais, Broadway, Disney e filmes similares de musicais, né? Inclusive o musical deu um grande boom ultimamente. Gente, o nosso papo ele vai ficando por aqui. Eu quero abrir uns minutos de perguntas de vocês, comentários. Quem quiser participar aqui ao vivo é só falar, eu coloco para que vocês falem. Ou pergunta, né? Escrevendo, eu vou respondendo aqui, tá certo? Amanhã a gente vai continuar com a escrita, ainda na clave de sol. A gente vai trabalhar um pouco de ritmo, talvez dê tempo de amanhã trabalhar ritmo, que hoje a gente viu melodia, né? Desenho melódico, mas não viu ritmo. E a gente vai trabalhar, além dessa escrita, essa leitura da partitura, mais ainda do que foi feito hoje, vocês já desenvolveram muito. A gente vai continuar com as classificações vocais e algumas técnicas para que vocês desaqueçam voz. É importante falar sobre isso também, tá bom? Vamos às perguntas. Eu vi uma pergunta aqui da Marta Pereira, ela perguntou assim: Roberto Carlos, qual a classificação dele? A do Roberto, ele parece ser um barítono atenorado também, um tenor dramático, né? Porque ele vem numa região, mas ele canta eu tenho tanto pra te falar, mas com palavras não sei dizer. Bem nasal, né?
como é grande o meu amor. Aí ele vai pro grave. Por você. Então vai para um, sabe? É, eu acho que é um barítono atenorado, um tenor dramático. Talvez alguém é, discorde de mim. Isso tem que ser feito com mais cautela durante um tempo. Existem cantores que têm indefinições vocais. Por exemplo, o Plácido Domingo. Existia uma grande questão. Pronto, vou falar até no mais novo. O Andrea Bocelli. Há pessoas que falam que ele é um tenor, há pessoas que falam que ele é um barítono. Então existe essa dúvida. Uma pessoa que não tinha dúvida nenhuma sobre a sua classificação enquanto tenor era o Pavarotti, o Luciano Pavarotti. Mas o Andrea Bocelli tem essa dúvida, porque tem um peso na voz, isso a gente vai falar amanhã, que não é muito característico em si de um tenor, né? Ou pode ser um tenor específico, que é o tenor dramático, tá? Com esse peso na voz diferente. Teve outra pergunta também. É Rodrigo Enya tem voz soprano? Então, no Enya é um grupo, eu acho que eu já ouvi, né, se eu me lembro. No Enya eles meio que pegam a referência celta, né, do canto e, e desenvolvem música. Eu acredito que o Enya ele tenha muitos sopranos, mas eu não sei se só tem soprano no Enya, tá? Não dá pra dizer isso, mas tem soprano, até pela região que eles cantam. Outra pergunta aí do Luiz. Rodrigo, você poderia diferenciar um tenor dramático de um barítono? No primeiro modo, acho que. Deixa eu ver se eu entendi a pergunta. Você. Eu vou fazer as duas coisas. Se eu escutar, se você está perguntando isso, se eu escuto um barítono, eu escuto um tenor dramático e eu consigo diferenciar, no primeiro momento eu tendo a conseguir, eu tenho a tendência de conseguir fazer essa diferenciação. Se você está dizendo assim, como é que seria essa diferenciação? É assim: o tenor dramático ele vai ter brilho na região médio aguda. Ele não vai ter brilho na região aguda. O barítono ele vai ter um brilho na região médio, bem centralizada, e talvez ele consiga desenvolver alguma técnica para alcançar esses agudos com brilho. Mas o tenor dramático ele consegue fazer isso com mais facilidade. O barítono tende a ter um cheio na voz que o tenor dramático não vai ter, mas isso depende muito de como está construída a voz dele, porque a nossa voz é uma construção social também. Ela tanto é biológica quanto ela é uma construção social. Então depende muito, às vezes assim, ah, sua voz está igual do seu pai, da sua mãe, etc. Depende muito de com quem você convive, tanto é que sotaque é isso, né? De com quem você convive para ter aquele determinado tipo de voz, aquela sonoridade de voz. Mas em linhas gerais vai depender do peso e da região que brilha a voz. O tenor dramático, ele brilha no médio agudo e o barítono vai centralizar na região média, tá? Qual o naipe da Joelma? Olha só, a voz da Joelma é uma voz bem desgastada, sabe? É difícil você dizer realmente e bater um martelo, porque ela pode estar gritando, simplesmente ela ser um contralto ou um mezzo, soprano, mas ela pode ser um soprano. A voz, o jeito com que ela canta, eu classificaria pelo timbre dela, pelo peso, pela cor, pela extensão vocal, como um soprano. Mas não é um soprano com cuidado vocal, no sentido de técnica, sabe? Não é. É um soprano com muita, como é que eu posso dizer, com muito desgaste vocal, para não menosprezar ninguém. Muito desgaste vocal, tá? Diferente de uma Elba Ramalho, por exemplo. Pois é, né? Pablo Vittar foi uma construção midiática, né? Enquanto cantor, ele tinha grandes limitações que não era para estourar num país como o Brasil. Mas a nossa música tá tão. A mídia tem tomado tanto conta da nossa cultura musical que grandes músicos ficam desconhecidos. E, e músicos com grandes limitações ficam mais conhecidos no Brasil todinho. É doidice isso, né? É a doideira da pega. Mas acontece. Pois é. Mais alguém? Deixa eu ver quem é que tá por aqui.
Temos 24 pessoas, de acordo comigo aqui. Elda, Luiz, Michele, Edilene Rosendo, Adora, a Cida, Marta Pereira, Ivonete Ivonete Luz, Márcia Carvalho, Maria Estela Cabral, Wilton Daniel, Fátima Rodrigues, Daniele Deise, Marta Ferreira Gomes, Jeane da Costa, Artes da Salete, Vinícius Maurício, Maria Joyce e Luciene de Magalhães, Esdras, Ruth Aranda, Helenalba, Ivonete Santos Silva, Maria Gorete Almeida. Naipe da Anitta. Então, tenor é. Acho que o Vinícius deve estar falando de antes, né? Vamos lá. A Anitta. A Anitta, gente, por incrível que pareça, algumas pessoas até estranham quando eu falo isso. A, a Anitta, ela tem uma referência musical. Ela consegue emitir um som com certa qualidade, né? Técnica. Ela não canta músicas que peçam por isso. O repertório que ela trata não é um repertório que precisa de certa, né, técnica vocal, mas ela possui isso. O timbre dela é bonito, ela tem uma extensão boa, então, né, gosto musical não tem a ver com a qualidade técnica, tá bom? Ah, o naipe da Anitta, eu acredito que ela seja um mezzo contralto, ou um mezzo puro, um mezzo soprano. Depende muito. Dentro da escola de música que eu acredito, ela seria um mezzo contralto. É porque no Brasil é raro ter contralto de verdade, sabe? Tipo a Ivete. É bem raro. A gente tem muito mezzo. Vanderleia. Vanderleia, de acordo com o que eu lembro do timbre da Vanderleia, ela é um mezzo-soprano, tá? Eu não lembro muito do timbre de Vanderleia agora, mas acredito que é um mezzo-soprano. Mais alguma dúvida? Dúvida sobre a aula de teoria? Estão lendo partitura? A Anitta, né? É isso, Wilton? Cantando nas Olimpíadas? Foi ela? Não sei do Sampa Crio. Não, não conheço. Não lembro das vozes. Tem que ouvir. Alcione é contralto. Esdras. Com certeza contralto. A Sandy é o mezzo. A Sandy passou muito tempo cantando numa região que não era dela, né? Uma região aguda, mas com certo domínio, né? Um certo domínio técnico para conseguir aquelas notas, mas não era a nota dela, assim. Hoje em dia ela passou dos 30, que é aquilo que eu falei, cai a voz, ela tá numa região mais grave. Ó, o Wilton falou, a Anitta. A Anitta surpreendeu. Pois é, as pessoas que praticam canto, né, mesmo seja o canto coral, como eu disse, é base para muita coisa, muito desenvolvimento musical, o canto coral, elas já têm uma noção boa. Gente, tá terminando, poucos segundos. Eu vou abrir mais 5 a 10 minutos para vocês que quiserem conversar, perguntar mais alguma coisa, poder entrar, tá bom? Mas eu vou encerrar agora porque ele tá pedindo, em 1 hora tem que terminar. 1 hora de live. Até já.